Oi, gente, boa noite. Meu nome é Fabiana Norato, sou jornalista. Eu estou aqui no Face da Helena, hoje, bem assim, de espectadora, muito mais para aprender, para ouvir, do que para conduzir, ou para entrevistar, ou para perguntar. Porque hoje a gente vai conversar com duas mulheres que são referências, grandes referências, no segmento que elas atuam, mercado automotivo, que, aliás, é o tema dessa live de hoje, Mulheres no Mercado Automotivo. E para essa conversa, hoje a gente vai ter a Helena Fraga e a Sabrina Carboni. Boa noite, Helena. Boa noite. Oi, Fabiana, nós aqui de novo. Nós de novo. Oi, Sabrina. Obrigada. Oi, tudo bom? Boa noite. Obrigada por aceitar o convite e o Imagina, desafio. Obrigada eu pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar ideias, conversar e, quem sabe, influenciar de alguma forma aí quem está nos ouvindo a ir para frente, sempre melhorar no que a gente puder influenciar, né? E compartilhar o que a gente sabe, sempre estamos aí empurrando todo o elo, né? A cadeia inteira. Para a gente é bom. Bom, para quem não conhece o lado empresarial da Helena Fraga, eu falo isso porque Helena são tantas vertentes de uma mesma Helena, e Helena é escritora, né? Então, com seus 3 livros já publicados, o Ser Feliz é uma Escolha, Hoje e Sempre, e o mais recente, Uma Alma de Mulher. Mas ela não é só uma escritora, não é só uma buscadora de novidades. A Helena está sempre, é uma empresária muito inquieta. Eu vejo muito isso, assim, né? De repente ela manda um parênteses, de repente ela manda uma mensagem, estou pensando nisso, o que você acha, né? Ela tem umas ideias e ela está sempre buscando, tá em sintonia com o que o mercado espera, com o que o mercado precisa também. Sabrina é gerente de marketing da Nakata Automotiva, foi responsável pela construção da marca no segmento automotivo, relacionamento com todos os elos da cadeia, promovendo experiências de sucesso com o cliente. Isso a gente vai falar bastante, como isso hoje, principalmente com a pandemia, né, esse conceito das experiências, como isso pode fazer a diferença no sucesso, na sobrevivência de um negócio, né? A Sabrina é formada em marketing pela Universidade Anhembi Morumbi, curso de extensão, um currículo, aqueles invejáveis, mas eu vou deixar aqui a Sabrina mesmo, eu poderia ler todo o currículo, não só da Sabrina, como da Nakata também, mas eu acho muito mais legal, até pelo contexto da Sabrina na Nakata, que ela conte para a gente o que é a Nakata, qual a importância da Nakata no mercado, e qual é o teu papel na Nakata hoje? Muito bom, vamos lá. Bom, a Nakata tem mais de 65 anos, né? A gente, assim, é uma empresa que começou a fazer peças de liquidificador, peças que não tinham nada a ver com a autopeça, e numa época onde as montadoras em São Bernardo precisavam de mais gente para ajudar a fabricação, eles foram lá, falaram com o senhor Nakata começou a desenvolver autopeça para as montadoras, e hoje estamos aí, né? A história começou bem lá atrás mesmo, né? Fazendo panelas, outras coisas que não tinham nada a ver com a autopeça. E aí hoje estamos aí, acabamos de ser adquirido por um grande grupo, o Grupo Randon, né? A Fras-le adquiriu nossa empresa, e a gente tem compartilhado uma grande alegria com eles, porque somos empresas com grandes convergências de talentos, de campos de atuação. Então, a gente... Ai, Sabrina. Volta, Sabrina. Volta, Sabrina. A gente estava conversando, né, antes de começar, que eu conheci a Nakata quando ela era ainda de japoneses. Será que ela caiu? Tá ouvindo, Sabrina? Voltou. Tá chovendo aí? Porque aqui tá, né? A internet está instável hoje, está bem instável mesmo, mas a gente vai dar certo. Hoje é 11/11, isso que é uma data importante, vai dar tudo certo, vai convergir. Oi, voltei. Voltou.
Então, estávamos falando de convergência de skills, né? E vai ser isso, essa união vai ser muito boa para o mercado. Então, estamos nessa fase com a empresa e nessa época de saindo de um declínio, né? Que todos tivemos, né? A Helena pode falar isso daí, mas que depois a rampa de subida desse V aí tem sido muito bacana, né? Todo mundo vendendo muito bem, estamos até tendo falta de produto aí por aí, né? Então, significa que estamos com o mercado bem aquecido. Na Nakata, comecei a trabalhar já há muitos anos, né? Comecei a trabalhar, Sabrina, é o que importa. Mais de uma década, né? Mais de uma década. E foi muito legal acompanhar a evolução da marca, né? Claro que eu não sou responsável, a gente faz tudo muito a várias mãos lá. Temos uma agência, por exemplo, de propaganda que cuida da marca Nakata há mais de 20 anos, comemorou 20 anos no ano passado, então isso tudo ajuda a construção da marca, porque existe uma consistência, não se muda, né? As marcas, elas respiram, elas têm personalidade, elas conversam, elas estão alinhadas com os valores da empresa, e isso nunca mudou. Então, a gente sempre foi construindo, esse trabalho de marca que a Nakata desenvolveu, foi um trabalho que ele nunca parou, ele foi sendo construído sempre tijolinho a tijolinho, tijolinho a tijolinho, então é por isso que a gente foi conquistando. Hoje a gente é uma das marcas mais adoradas do Brasil, de acordo com todas as pesquisas que saem. O Ibope é uma das que sai, a gente se referencia muito, porque é uma pesquisa absolutamente neutra, e pelo segundo ano consecutivo a gente ficou como uma das melhores marcas, uma das 3 melhores marcas mais adoradas no segmento de oficinas, os mecânicos que votaram. Então, isso referencia que esse trabalho, esse caminho que a gente adotou, ele está certo, né? A gente nunca vai parar, mas é porque existe realmente uma ligação muito estreita com os públicos, a gente ouve muito o que eles falam, lógico que hoje com as mídias sociais isso facilita muito, né? Porque eles falam e a gente capta na hora, tem todas as ferramentas e a gente consegue saber como é que a percepção da marca tá e influenciar e trabalhar em cima disso daí, né? Então, é um trabalho longo, é um trabalho que teve muito estudo. Minha equipe, assim, está comigo também há mais de 10 anos, então eu tenho um baixíssimo turnover dentro da equipe, né? Claro que tem uma outra função que é uma função de giro mesmo, principalmente a parte digital, né? Os nossos talentos são muito jovens e você sabe como inquietos. Inquietos, mas eu tenho, assim, os braços principais da equipe também estão comigo há mais de 10 anos. Então, assim, essa consistência de construção, acho que foi a principal fórmula aí da gente ter conseguido resultados incríveis, mesmo sendo uma marca que é 100% aftermarket, 100% reposição, né? Isso significa que a gente não fornece para nenhuma montadora, e claro que o trabalho de quem fornece para a montadora, ele é muito mais facilitado, né? Porque o mecânico tira a peça, já vem com uma marca, então a gente tem um trabalho redobrado, mas a gente conseguir um bom posicionamento, então significa que estamos conseguindo ouvir nosso público, principalmente. Helena, e você também, faça as honras, conte para a gente. Eu já escutei, já li, já ouvi várias vezes essa história, mas parece que toda vez que você conta tem alguma coisa, uma novidade na maneira como você conta a história do monumento e a sua história com o monumento também. Tá, o monumento, ele é uma empresa familiar, né? O monumento no formato que ele é hoje é uma empresa familiar. Mas ele veio de uma empresa anterior, que era do meu pai, né? E aí meu pai saiu dessa empresa, que era um posto de gasolina, e montou comigo e com meu irmão o Monument Shopping Car no formato que a gente conhece hoje de supermercado, de autosserviços,
né, de uma série de coisas que tem 90 mil itens em cadastro, tem 30 mil em estoque, né, e a gente tem aí hoje 90 funcionários. E a minha história começou um pouco antes, ainda no posto de gasolina, né, que eu era funcionária do posto, e o posto tinha acabado de montar no comecinho da década de 80, uma loja de autopeças, e eu era professora, mas eu não dei muito certo como professora, né, também não queria, queria trabalhar lá desde pequena. E aí o meu pai precisava de um funcionário de confiança, eu tinha perdido o emprego, juntou o útil ao agradável, né? E como eu contei num artigo que eu escrevi recentemente, existe uma máxima no ramo de autopeça, que depois que você põe a mão na graxa, fica bem difícil de você tirar, né? Então, e aí estou lá, quase 40 anos, né? Eu comecei como funcionária, depois eu aprendi a fazer compras, né? Meu pai é o grande empreendedor, na verdade, da família, ele é o The Best, né? E ele não foi bonzinho para ninguém. Ele ensinou a gente a trabalhar, né? Ele brigou muito, né? E só que assim, eu sempre gostei, né? Eu gosto. As pessoas acham assim, nossa, você escreve poesia e gosta de peça de carro. E agora, meu opinião é o seguinte: existe poesia numa Ferrari, né? Você pode ter certeza disso. Numa Lamborghini, numa Maserati, até num Fusca tem poesia, entendeu? Então, assim, eu entrei no mercado na época que tinha racionamento de gasolina, tá? Então, às vezes, assim, né? Às vezes a gente até conversa aqui em casa que as pessoas falam que está tudo muito difícil, mas naquele tempo era muito difícil, até porque não existiam carros na rua, né? Existia uma campanha nacional, é que a maioria das pessoas que, não sei qual é a idade de quem está assistindo a gente, mas assim, existia uma campanha do governo para você não andar de carro. Então, para você dar carona para os amigos tal, e assim, era um deserto, as ruas não tinham carro, não tem esse número de carros que a gente está acostumado hoje, né? E era muito, muito difícil mesmo, né? Até para os tempos de hoje, para essa molecada que não viveu isso, né, é muito difícil. Depois eu peguei inflação de 400%, né? Então, tipo, de manhã era um preço, à tarde era outro, de noite era outro, e era uma loucura fazer isso, porque não existia também hoje essa tecnologia toda que a gente tem, né? Isso começou em função também, né, desse mercado que era uma loucura você conseguir manter preço, arrumar preço, porque era uma coisa muito maluca, né? E eu também fico pensando o seguinte, né? A gente não quer entrar em política, porque nada a ver, né? Mas a gente tem histórias que eu acho que a Sabrina também viveu isso e a gente tem que falar. Então, assim, na década de 90, quando o Collor abriu o mercado, foi muito assim, foi um boom no nosso setor, né? Porque, imagina, você tinha 4 montadoras, cada montadora devia ter aí 4 modelos de carro, então você administrava um estoque e um cadastro de 20 carros, né? E de repente, assim, em 2 anos, você foi para 400, né? E todo um know-how que a gente não tinha, né, no Brasil, assim, a gente não estava acostumado a lidar com carro francês, russo, alemão, né? Então, assim, é um desafio, né? Eu falo sempre isso, né? Eu acho que a coisa de você colocar a mão na graxa é literalmente porque o nosso setor é um desafio, né? Que está ligado a grandes coisas, né? Como Fórmula 1, Fórmula não sei o quê, entendeu? Corrida de automóvel, corrida de moto, que é um mundo que é uma das maiores indústrias mundiais, né? Ainda é uma das maiores indústrias mundiais, é o setor automotivo, né? Então, assim, foi um desafio porque mulheres na década de 80 tinham muito poucas no nosso ramo, né? As que tinham
ficavam mais na parte administrativa das empresas, né? Não tinha, assim, não mandavam muito, né, Sabrina? Eu preciso contar qual foi a minha impressão, assim, quando um dia, há mais de 10 anos atrás, tá? Isso daí. Me ligaram, né? O vendedor que atendia a Helena lá com a loja Monumento, né, na Baixada, me ligou e falou: olha, eu tenho uma cliente, eles não compram direto da Nakata, porque são lojas, né? Mas ela é uma pessoa, você precisa conhecer a dona Helena, né? Vamos comigo. Entramos no carro, fomos lá para São Vicente. Cara, quando eu cheguei, assim, primeiro que era uma loja gigante, e já num formato que naquela época tinha muito menos esse formato, que é aquele formato de caixa, como um mercado, que aliás é até hoje, né? Que hoje você vê disseminado muito mais em São Paulo, principalmente, a gente tem diversas redes que tem esse formato. Mas naquela época não tinha uma ou duas lojas em São Paulo que era nesse formato. E aquela coisa de estou atendendo o consumidor final e mecânicos, tinha para todo mundo. Tinha produto para todo mundo, tinha acessórios, tinha autopeças, e tinha já uma área inteira de venda de peça para moto. Né? Então, assim, já era muito ousado e muito investidor, sabe? Era um negócio que respirava empreendedorismo. Na parte de cima de toda essa loja gigante, era uma oficina tocada por uma mulher. Sim. Então, sabe quando você vai captando muito, né? Na esquina, como sobrou um espaço, então eles montaram uma loja de motos importadas, tipo Vespa, assim. E era tocado pelo pai, porque o pai tinha que, né? Eles já estavam querendo colocar o pai para se divertir um pouco. Então, não. Ele que se divertia, você pode ter certeza. E punha a gente para trabalhar. Não, é que a Sabrina. Então, assim, na oficina tinha a chefe. Tinha a chefe, que era uma mulher, e tinha mecânicas mulheres também, não era só mulheres, eram mulheres e homens. E aí eu comecei a conversar com ela falou: eu tenho uma ideia de fazer uma palestra aqui para trazer as clientes, mulheres, e a gente falar sobre o que você quer falar. Eu falei: podemos falar de organização? Podemos falar de organização, de personal style, podemos falar, dar umas dicas, arruma, compra roupa, monta guarda-roupa e organiza. Podemos. Então, assim, tudo muito diferente. Mas tem um cerne, é o cerne do empreendedorismo, né? A empresa que acredita e investe são as empresas que acabam sendo sustentáveis ao longo do tempo. Porque são empresas que se transformam. Hoje, o negócio dela já se transformou. Então, não tem mais a oficina em cima. Não. Fortaleceram a área de motos. E eles continuam tendo um estoque incrível. Tudo que você precisa, você encontra lá. Então, assim, tem o empreendedorismo na veia mesmo. E são essas empresas que se transformam, que investem, que inovam e que estudam, né? Eles estudam, eles vão atrás de informação, eles são aquele mindset mesmo de aprender e implementar. Então, é esse tipo de negócio hoje que prospera no Brasil. Ainda mais com todas as transformações que tiveram nos últimos meses. Se não tivesse mindset, não adianta, não vai. Né? Você ficar pensando e falar: poxa, será que eu coloco um braço online? Será que eu... Não deu tempo, né? Minha atuação? Não dá tempo, gente. Não dá. Isso eu acho que é muito louvável da parte deles, como gestores de negócio de autopeças, porque eles têm um mindset correto, na nossa opinião. Então, mas é que eu estava brincando, né? Eu conheci a Nakata, que era de um japonês, né? Que era o seu Nakata. Depois ela foi vendida, né? Eu acho que para os americanos, não sei, que foi na época que eu conheci a Sabrina. Ana Álvaros. E agora ela está falando que foi comprada de novo por um grupo brasileiro, que é o Randon. Então, assim, a Nakata também tem uma história, porque, assim, o que acontece no mercado automotivo é que você tem peças originais, né, que são as vendidas em concessionário, e você tem o aftermarket, que é o que a Nakata faz.
tá? Que ela não produz para o mercado original, só que o produto dela é tão bom ou melhor que o mercado original. E eu também acompanhei a evolução da Nakata, porque assim, a Nakata de uma empresa bem pequenininha, ela começou a comprar todo mundo. Então, a Nakata comprou a Urba, comprou várias outras empresas, né, que para isso aumentando o portfólio, né? E ela estava falando da oficina, só que assim, é uma das poucas empresas que tem um trabalho muito forte com oficina, né? Ela falou do curso de organização, mas a gente fiz umas duas ou três palestras para mulheres com o pessoal da Nakata, mostrando no carro para as mulheres como elas faziam para não serem enganadas, que foi o Zé Roberto. Ai, que sensacional! Era uma coisa assim, era muito louco, assim, porque as mulheres, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas até um tempo atrás a gente tinha muito medo de ser enganada, né? Porque existia uma tradição de que éramos enganadas em oficinas mecânicas. Mas né? ainda existe, Helena, existe. O fim de semana, meu marido foi socorrer uma amiga, foi com ela, por ela, aliás, na oficina, porque falou, não, deixa que esse problema aí é bobo, vão te enganar. Eles foi. Talvez a gente esteja um pouco mais preparada para lidar, mas às vezes falta um pouco o conhecimento, né, para não ser enganada, né? Então, a Maria Augusta está perguntando o que a Nakata fabrica. A Nakata fabrica um monte de coisa, mas conta para ela. Olha, a gente fabrica peças de suspensão, a gente tem um dos portfólios mais completos de suspensão no mercado, então isso inclui. A gente fala que a gente faz o em volta da roda, né? Nós somos especialistas no em volta da roda. Então, quando se fala de suspensão, estamos falando de amortecedor, de bieleta, de bandeja, de terminal, de pivô, né? A gente faz toda essa parte da suspensão do veículo. A gente tem algumas peças de freios também, e fazemos também a parte de transmissão, conjunto homocinética ou transmissão de caminhonetes, que aí já é diferencial, né? Caramba, caminhão, então transmissão a gente também faz. Temos as bombas também de óleo, de motor, bomba d'água, que é considerada a parte de motor, mas somos especialistas no debaixo do carro, que a gente chama undercar, né? Então tem um grupo enorme de... É o que dá dinheiro, entendeu, Fabiana? Ela é especializada naquilo que né? vem e dá dinheiro. Mas você sabe, eu queria puxar de novo isso que vocês estão falando, que é muito importante, é um dos nossos maiores temas, é onde a gente investe muito, que é na relação de confiança entre o dono do carro e o mecânico. Né? E essa relação de confiança, ela passa pela Helena também, como varejo, porque o vendedor que atende tanto o dono do carro como o mecânico, ele também tem que transmitir essa confiança, né? Mas uma marca, ela transmite confiança quando ela tem competência. Ela tem competência em produto, em comunicação, em serviços, em assistência técnica, né? Isso vai fazendo um molho da confiança, né? Mas a gente investe muito, estamos começando agora essas novas comunicações em cima dessa relação de confiança, porque a gente não tem o dentista de confiança, todo mundo vai num dentista e sabe aquele dentista, né? O médico, ginecologista de confiança, temos, entendeu? E a relação do mecânico de confiança, ao longo dos anos, ela começou a ser um pouco, sabe... É mais raro. Eu mesmo, por trabalhar em oficina, por trabalhar com autopeça, eu recebo todo mundo, a família inteira que precisa consertar o carro, me liga e fala, tem um mecânico para me indicar? Então, a gente quer contribuir no mercado para ajudar a estabelecer esse processo de confiança. Então, por onde a gente começou? A gente começou pelo dono do carro. Então, a Nakata hoje conversa com o dono do carro, a gente tem um blog onde a gente ensina para o dono do carro de uma maneira bem leve, bem divertida, como que ele cuida do carro dele. É bem didático o blog, né, Sabrina? Bem didático. O que faz o amortecedor, com o que ele se conecta, né? Para o dono do carro acreditar que se ele não trocar a pastilha e continuar andando com o carro com a pastilha ruim, provavelmente vai afetar o disco. Então, na hora que ele chega lá e fala, troca a pastilha, o mecânico falou, não, tem que trocar o disco,
ele tem que ter um mínimo de base de que, poxa, deixa eu dar uma olhada, realmente o disco está estragado, entendeu? Essa relação de confiança, ela é do consumidor conseguir ter um pouco mais de conhecimento, mas ela é também da forma e da tratativa que o mecânico dá para com o consumidor, sabe? O mecânico dá aquele orçamento preciso, não erra no diagnóstico, mostra a peça que ele retirou do carro danificada. Então, a gente quer contribuir para que o mecânico consiga transparecer com ética, transparência, qualidade no serviço mais confiável, e para que o dono do carro tenha um pouco mais de informação, um pouquinho mais de informação, para conseguir saber como que ele cuida do carro, e que realmente o cerne disso é o dono do carro economizar. Se ele não faz a manutenção, vai estragando. É manutenção preventiva, né? No veículo, como hoje tem na saúde, uma série de coisas, o que vale é a prevenção, né? E assim, é muito legal quando você fala disso, porque assim, acaba ajudando a gente também na ponta, né? Porque se o cliente, ele vai, que nem a gente a semana passada falou de mídia digital, né? Hoje o cliente, quando ele vai para a loja, ele já viu aonde tem, quanto é, ele vai com todas as informações. Mas se você dá essa informação de uma maneira mais robusta, né, mais não tão superficial, você começa a ter uma pessoa que também vai discutir isso de uma outra forma com você, né? E que isso também é legal, porque ele não vai perder o tempo dele, né? Ele vai compreender algumas coisas que você fala para ele, né? Então, é um trabalho muito legal, assim, né? A gente faz em outra esfera, a nossa esfera é um pouco mais local, porque você tem que fazer para o cliente aqui. Mas é legal para a gente também, quando a gente tem a retaguarda da fábrica que faz isso para o nosso cliente, entendeu? Porque hoje em dia você está na era do conhecimento, né? Então, assim, e as pessoas que não têm tempo, né? Então, se você dá para elas uma informação que eu também vou poder usar isso para vender e que o meu funcionário também vai estar mais informado, as coisas fluem melhor, né? Então, assim, é muito legal isso, né? E a Nakata é parceira da gente e tal, né? Não só nisso, como em outros tipos de projeto que a gente faz lá na loja, tal, e que ela faz com o mercado inteiro. Eu estou falando da loja, mas que a gente sabe que eles fazem no mercado inteiro, e que isso é super importante, né? E aí a gente está falando de mulher, e assim, mulher gosta de saber o que está fazendo, né? Mulher gosta de se informar, mulher gosta de estudar, mulher é xereta, entendeu? Ela não quer ser enganada, ela quer saber tudo que ela puder sobre aquele veículo. E a gente, por exemplo, a Sabrina falou que quando ela conheceu o monumento, a nossa oficina era gerenciada por uma mulher, né? Mas por quê? Porque quando a gente abriu no modelo de supermercado em 89, o que a gente percebeu? Talvez pelo formato, né? A gente tem um aumento muito grande de atendimento a mulheres, né? Porque as mulheres elas já têm uma pegada de ir ao supermercado, ela já está acostumada com esse formato. E aí começou a aumentar muito o nosso atendimento para mulheres. Então, aí, assim, meu pai e meu irmão, a gente começou a fazer o quê? Hoje a gente deve ter aí, não digo a metade, mas 40% do atendimento é de mulheres na loja, tá? E, assim, em todos os setores tem mulher para atender, todos. Porque porque as mulheres, elas querem ser atendidas por mulher. Elas acreditam mais em outra mulher. Apesar da concorrência, né, natural entre a espécie, ela acredita mais na mulher, né? Porque ela olha e fala assim, cara, ela não vai me enganar porque ela também passou por isso, entendeu? Sim. Então é muito legal assim essas relações assim que a gente
tem, né, que a gente criou. Aí, ó, a Catirica tá assistindo a gente, Sabrina. Ah, a Catirica está sempre junto com a gente, né, Catirica? Um beijo para você, viu? Ó, o azul, o Catirica, o azul da Nakata só não é melhor que o azul da Tiffany. Já que vocês estão falando da presença feminina no setor, eu queria saber das duas, como que é, ou foi, né? Talvez agora vocês já estavam falando um pouco mais, mas no começo das duas, nesse segmento, como que foi entrar no mercado e assumir posturas, né, posições estratégicas no mercado essencialmente masculino, né? Vocês sofreram algum tipo de assédio, preconceito, enfim, por serem mulheres nesse mercado? Primeira, Sabrina. Olha, eu acho que a gente da nossa geração, eu, a Helena, a gente tem o privilégio de ter conseguido presenciar e acompanhar a evolução. Né? Então, daqui para frente, essa meninada que está começando, que tem aí seus 15 anos, que daqui a pouco vai entrar no mercado de trabalho, já vai pegar uma realidade, mas nós assistimos essa evolução, né? Eu entrei no mercado automotivo em 88, né? Na Frios Varga, que depois foi comprada pela TRW, né? Trabalhei 4 anos lá inicialmente, no meu início de carreira, e éramos eu e uma gerente de marketing, que é a Carla Loreta, que tinha 23 anos, ela já era gerente de marketing. Então, era assim, éramos uma aberração, realmente, éramos uma aberração, só tinha nós na empresa inteira, só tinha gente, né? E ao longo do tempo, depois eu saí desse mercado, depois eu voltei para o mercado automotivo, a gente começou a ver, mesmo quando você ia nos varejos, nas oficinas, a presença da mulher, ela começou nos negócios da cadeia automotiva, né? Ela começou pelo back, sabe? Então, assim, hoje você vê muito forte a presença das mulheres cuidando das contas, dos escritórios, da gestão dos negócios, né? E os homens estão indo mais para a linha de frente, né? Isso nas oficinas acontece também nas autopeças, apesar que tem hoje muita balconista, né? Muita mulher, não muita, mas está começando. E na indústria hoje, a presença da mulher é muito mais maciça, assim, a gente, né? Principalmente na área de marketing, eu tenho muitos pares, assim, muitas colegas de profissão, mulheres, e estamos presentes. Mas é paulatino, né? As mulheres têm um tipo de skill, um tipo de cabeça, um tipo de mindset diferente dos homens, e nós somos muito complementares, então, por isso que funciona muito, né? E você, dona Helena? Você, Helena? Bom, quando eu comecei, né, não tinha muita mulher. Aqui na Baixada Santista, só para você ter uma ideia, só tinham 3 mulheres no ramo. Era eu, que tinha acabado de entrar, uma vendedora, que era a Solange, e uma outra moça, a Delza, que era dona que na verdade ela herdou o negócio do pai e ela continuou à frente dos negócios. E é aquilo que eu já falei no back-office, né, que a gente estava conversando, assim, os homens não queriam ser atendidos pela gente, né? Eles achavam que a gente não entendia de peça de carro. Então, a evolução foi na marra, entendeu? Foi assim, eu acho que foi buscando sempre o conhecimento, porque a gente queria ser melhor. Eu queria ser melhor, não melhor que os homens, não era isso. Eu queria saber para poder mostrar que eu sabia, né? Combater de igual para igual. Mas não era num esquema de, eu vou fazer porque eu quero ser melhor. Não, era assim, porque era o desbravador, né? Então, assim, você só podia ir para frente se você tivesse competência, né? Se você a incompetência não ia te levar a lugar nenhum, e brigar também não ia te levar a lugar nenhum, entendeu?
E só que assim, eu fiz muitos amigos ao longo do tempo, né? Da minha história de autopeças, de compradora, de uma série de coisas, eu fiz muitos amigos, né? E aí eu, com esse meu jeitinho assim, eles me ensinavam as coisas, entendeu? E aí eu fui aprendendo. Que eu acho que às vezes hoje em dia falta um pouco de garra nessa galera que tem aí, né? Você precisa ficar cutucando. Eu sou da geração que não tinha ninguém para me cutucar. Se eu não me cutucasse, eu não ia me manter no mercado, entendeu? Se eu não tivesse automotivação, eu já tinha dançado há muito tempo, né? Porque também era outro mercado, não adiantava eu ser filha do dono, não tinha isso. Na minha cabeça não existia isso. Existia que assim, ou eu era competente, aprendia e ia à luta, ou eu ia dançar bonito, e eu não queria dançar bonito, entendeu? Eu queria ir para frente, né? E assim, é um desafio, mas acho que qualquer profissão que você ama muito é um desafio, né? Se você não fizer isso, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Hoje... O que eu acho é que hoje as mulheres, elas fazem uma diferença, assim, e quando eu fiz o meu mestrado, que eu falei do ramo, né, porque é aquilo, né, você fica tão apaixonada que você quer falar daquilo o tempo todo, né, e aí eu fui ler a história do automóvel, né, aí, putz, e aí você vê que, na verdade, as mulheres sempre tiveram dentro do ramo, né, porque, assim, a Mercedes-Benz só tem esse nome porque era o nome da esposa do seu Benz que criou o carro. Né? E ela... sabia! Vai fazer, então vai ter meu nome. Mais ou menos assim. Então, e ela era a maior incentivadora dele, né? Ele era um mecânico, né? E ela era a maior incentivadora dele dentro de casa para que ele criasse aquilo que ele queria. E aí, em homenagem a ela, ele deu o nome do carro, né? E aí você começa a ler a história lá no começo, você fala, nossa, o ramo de autopeças vive cheio de mulheres muito importantes, entendeu? É que, assim, todas estavam sempre atrás, né? Meio no back office, né? Mas, e assim... É muito legal, porque também tem, por exemplo, a Fiat, quando lançou o Fiat Uno, né, ela lançou para as mulheres, e ela fez uma pesquisa de mercado, que foi assim, né, o que você, mulher, quer num carro? Aí elas queriam um carro pequeno, com 4 portas, com ar-condicionado, que gastasse... Porta-mala grande. E que gastasse pouco, né? Então, assim, a Fiat fez o primeiro 1.0 com ar-condicionado por causa do público feminino, né? Que foi um sucesso na época de vendas e tal. Por quê? Porque era um carro compacto, que você levava teus filhos para a escola, você ia no supermercado, né? Você estacionava rapidinho, você tinha ar-condicionado, entendeu? Você tinha uma série de coisas que até então... os homens não estavam nem aí, né? Vamos combinar, entendeu? Então, assim, é muito louco, né? Muito louco. E hoje eu não tenho lido muito, ainda mais na pandemia, eu li mais poesia do que coisa de peça de carro. Mas, assim, todo mundo sabe que um carro não é comprado mais só pelo marido, né? Ele é comprado pela esposa, pelos filhos, né? Pela sogra, pelo papagaio, pelo periquito, pelo cachorro. Então, assim, ele tem que ter uma série de coisas, porque senão não vai andar, não vai rolar, não vai vender, né? Então, eu vi tudo isso, né? Agora, Helena, como que a gente pode retomar, né, as ações para, em todos os âmbitos, trazer um pouco mais essas mulheres, né? Então, no âmbito de consumidor final, voltar a ter esse programa para ensinar a cuidar minimamente do carro, né? Vamos fazer, Sabrina, para vendedoras, no âmbito de mecânicas, né? Eu acho que a gente pode colocar essa cabeça para pensar e a gente fazer programas para poder contribuir para o setor, para ter mais mulher no setor, mais ainda, né? Eu acho que a gente tem condição de... Maria Augusta está falando sobre isso. Quem decide qual carro comprar é sempre a mulher. Eu li uma vez uma matéria e alguém dava um depoimento mais ou menos assim:
a decisão de compra não é do homem, mas a gente finge que é só para ele poder negociar com a gente. Porque quem resolve mesmo, ou são os filhos, que a gente vê muito, né? Os filhos indo junto com os pais, né? Nas concessionárias, ou é a mulher, porque às vezes é ela que vai acabar usando mais, é com ela que vai ficar mais o carro, né? Para os deslocamentos da família e tudo mais. Então, talvez essa seja uma abordagem. A mulher, ela está aí. Ela talvez não está tomando essa dianteira, porque ela também nem precisa. Ela sabe o que ela faz já, né? Ela ela manda, né? Mas a gente vê muito esse movimento nas próprias oficinas, né? Das oficinas estarem com um sistema de atendimento, uma sala de espera, um conforto, uma coisa que atraia mais, né? Quantas oficinas eu não entro na sala de espera? Tem flores, tem... Não é para os homens. Tem o cantinho das crianças. Um cafezinho. Tem isso daí. Isso é para as mulheres, porque de fato elas também passaram a levar o carro para a oficina, independente. E assim, né? Eu agora vou falar de uma coisa que nem estava no script, mas eu vou falar. Assim, o nosso setor, Fabiana, ele tem duas grandes feiras, né? Que é o Salão do Automóvel, porque aí vai te apresentar todas as novidades em automóveis mesmo, né? E tem o Automec, que é uma feira específica para autopeças e acessórios. E assim, o legal das mulheres terem entrado no mercado, né, é que a Automec hoje ela é muito mais divertida, entendeu? Por exemplo, a Sabrina é a rainha de fazer os estandes mais loucos da Automec. E, né, uma das últimas que eu fiz, ela fez um boteco no Rio de Janeiro, uma coisa louca, assim, ela trouxe o Rio de Janeiro para dentro do AMB, entendeu? Então, assim, essas experiências, né, que são próprias do marketing, né, a gente não tinha alguns anos atrás, né? Então, assim, e tem uma outra moça que é par dela, mas eu não vou falar o nome, porque também é concorrente dela, que também, assim, trouxe isso também. Não, mas a gente tem que dar crédito para quem tem crédito, não é, Sabrina? A gente tem, né? Que claro. Começou a se trazer experiências totalmente novas, que não existiam isso, entendeu? Não existia esse... Isso é bom porque o cliente gosta, o mecânico gosta, o dono da loja gosta, e você começa a profissionalizar o setor, né? Você começa a trazer para dentro do setor coisas que na década de 80 não existiam, entendeu? Era meio assim, era um setor bom, era um setor produtivo e tal, mas era a parte da sociedade, entendeu? Era só a mão na graxa. Hoje não é só a mão na graxa, né? Hoje é a mão na graxa, você tem experiência sensorial para comprar, você tem experiência sensorial para conhecer o carro, entendeu? E uma série de coisas que foi agregando, né? E que é muito legal, assim, é muito bom, né? Muito bacana. E pelo que vocês estão falando, além de clientes, enfim, além de negócio, todo esse conceito transforma as pessoas em admiradores, né? Assim, as pessoas viram seguidoras, como a gente falou hoje, muito seguidora, a pessoa está seguindo, ela acaba difundindo também a ideia do negócio de vocês, porque a experiência é tão prazerosa, é tão cativante para ela, que ela divulga aquilo por natureza, né? É a tal do brand que vai se trabalhando de forma orgânica ali, né? No boca a boca. Para falar aqui, exatamente. Fala, Sabrina, fala. Assim, eu vou falar um pouco da Nakata, claro, né? Mas é o seguinte, a gente, assim, as marcas que trabalham em cima de um propósito, elas saem um pouco na frente, sabe? Porque quando você tem um propósito, e o propósito da marca, ele está muito ligado aos valores, à missão e à forma como a empresa toma todas as decisões, né? Então, a marca, quando ela expressa essa personalidade, que nem a Nakata. A Nakata é tudo azul, tudo Nakata. O que significa isso? Né? E a gente tem que caminhar em cima das palavras. Então,
tudo azul, tudo Nakata, é que na hora que uma peça Nakata for instalada dentro do carro, a vida do dono do carro, a vida do mecânico, a vida de quem vendeu a peça, a vida de todo mundo vai ficar tranquilo, seguro e confiável, porque vai dar certo, né? Então, para você ver como um slogan respira o que a gente faz. Então, a Nakata tem a maior preocupação do mundo com a qualidade dos produtos, né? A gente tem uma assistência técnica super referenciada, porque a gente não pode deixar, depois que dá problema, depois que comprou, a gente não pode deixar o consumidor na mão, né? Então, a gente não pode deixar o negócio de um varejo ir mal, porque a gente não tem peça para todos os carros, então a gente precisa ter peça para todos os carros. O cliente compra e ele precisa que seja entregue esse produto no estoque dele, no horário que ele quer, com o tipo de pallet que ele quer, com o tamanho do caminhão que ele quer e no horário que ele quer, em cada uma das 1000 entregas que a gente tem para fazer pelo Brasil. Então, assim, em tudo tem que estar tudo azul, tudo Nakata, né? E aí isso é propósito da marca. E isso é o que acaba movendo todas as decisões. Né? Não sei o que balança o rabo primeiro, né? Se é o cachorro ou se é o rabo. Mas as coisas estão conectadas, né? Isso é confiança, isso é branding, e isso tem a ver com a estratégia da empresa. Quando tudo anda junto, dá muito certo, né? Porque não dá para falar da boca para fora, né? A confiança você estabelece com razões, né? Competência, com ética, transparência, enfim. Mas é por isso que um brand ele só dá certo se ele tem todos esses pontos amarrados, né? Não é fácil, mas é o caminho certo a se seguir, né? Mas nada é fácil, né, Sabrina? O caminho certo é esse. Sabrina, falando em não ser fácil, conta pra gente, eu não estou conseguindo fazer nenhuma pergunta, eu falei que eu ia ficar hoje aqui, espectadora, né? Só para poder pôr meu rostinho bonito. Não, mas conta pra gente, Sabrina, como que foi, né, e está sendo esse período de pandemia para a fábrica? O que aconteceu no começo? Como as coisas se desenvolveram? Eu estava lendo umas matérias aí com dados da Anfavea e tal, falando do período em que, com a flexibilização do isolamento, as fábricas começaram, e a retomada, e os números e tudo mais. Eu queria saber, Nakata, assim, em termos de movimento, né? Como é que impactou? Um geralzão. Vamos fazer um resumo em geral. Assim. A Nakata teve uma vantagem competitiva, eu acho, desde o início, que foi de tomar as decisões com muita rapidez. Isso ajudou, mas ajudou assim imensamente todo o processo depois. Então, a Nakata, de uma forma bem consistente, planejada, ela enfrentou os obstáculos que foram vindo e tomou as decisões primeiro. Então, assim, teve toda aquela onda de precisamos afastar as pessoas, tirar as pessoas da fábrica, parar de produzir, né? Teve a saída dos produtos que a gente importa de fora, da Índia, da China, de diversos lugares, que também não começaram a não vir, né? Então, não podia se esperar de um dia para o outro para tomar uma decisão, de afastar um grupo, de fazer escala, de entender o problema de cada cliente, que teve um fluxo tenebroso de caixa nesse momento, né? Porque as empresas tinham que manter o caixa, mas não ia entrar, então também não podia pagar. Teve toda essa logística financeira para se resolver, né, Helena? Então, a Nakata ela foi parceira dos clientes, tomou decisões rápido, e internamente com a gente, assim, funcionários, eles também foram muito ágeis em afastar as pessoas que tinham possibilidade de trabalhar home office, tivemos escala de trabalho com redução. Então, todo mundo contribuiu um pouco, né? E isso foi muito legal, porque a gente sentiu mesmo segurança em fazer parte de um grupo, sabe, o belongingness forte na veia, de falar, estamos pronto, vamos ganhar menos, vamos trabalhar melhor de casa, e vamos se adaptar também rapidamente a essa mudança.
Então, eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa que realmente teve esse posicionamento e puxou a fila de muitas indústrias, né, com as decisões que tomou. Então, acho que isso foi uma experiência incrível, assim, para poder compartilhar e entender melhor as estratégias e como que funciona. Então, acho que, de uma maneira geral, e nós lá no marketing, né, nossos canais, eles são verdadeiros sugadores de energia, no sentido que a gente tem 1 milhão de seguidores no Facebook, temos quase 90 mil mecânicos que seguem a gente no canal específico para mecânico, que é o Instagram Feras da Oficina, e eles demandam muito. Então, não foi a pandemia que fez a gente diminuir nem 1 milímetro de trabalho, muito pelo contrário, a gente começou a produzir uma série de e-books, desenvolver mais EAD, desenvolver mais conteúdo, porque a gente sentia nas mídias sociais que o consumo em horas de todos os nossos assets, que a gente chama, né, nossos conteúdos, estavam indo e sendo compartilhados e sendo muito comentados. A gente teve um aumento de engajamento nessa época, então a gente teve que produzir mais. Só não deu para produzir mais vídeos. Tínhamos que sair, tivemos que parar a produção, o ator não podia juntar a gente, né? Mas tudo que a gente pôde produzir e apoiar o segmento, a gente apoiou. Tanto que foi na pandemia que a gente criou todo um novo conceito de comunicação, que agora vai ser para o vendedor de autopeça, Helena. Então, agora nós chegamos lá, né? A gente fez um programa, eu posso chamar que é um projeto bem consistente para o vendedor de autopeça, que não é só o balconista, é o telemarketing, é o representante externo de venda, é quem vende autopeça. E ele também vai ter conteúdos específicos para ele. A gente quer ajudar ele a vender mais, a gente quer ajudar ele a ser um profissional melhor, até porque a gente quer ajudar ele na relação com o mecânico, com o dono do carro. Então, a gente está fazendo agora uma série de programas de capacitação para ele. Iniciamos com o podcast Feras da Venda, que já pode ser encontrado pelo Spotify. Que legal! Os vendedores podem, sabe, podcast curtinho, com pequenas dicas para incentivando a evolução do trabalho deles. Então, já temos muito legal aí para os funcionários já agora. Então, a gente trabalhou bastante. Pelo que você está falando, então, muitas coisas foram definidas e atitudes tomadas por conta da pandemia, inclusive para redefinir rotas, porque o momento pedia também outras ações e tudo mais, né? Isso faz parte também do jogo, tipo, como brincam, trocar o pneu com o carro andando, né? Você fazer a coisa com ela já acontecendo, né? Esses ajustes que vocês adotaram, eles ainda têm, você acabou de falar uma novidade aqui, ainda tem mais novidade que você possa anunciar das estratégias da Nakata, essa questão do relacionamento com o cliente? Olha, a gente tem sempre, assim, no âmbito de marketing, a gente tem sempre um monte de coisa guardada nas gavetas, esperando a hora certa para subir, né? Soltar. A produção e a criação é intensa, até porque a gente vive, assim, a gente vive mergulhado, conversando com esses elos e trocando, né? Eu converso meia hora com a Helena, por exemplo, eu já tenho 1000 ideias para fazer para o segmento de varejo, né? Então, você fica o dia inteiro fazendo trocas e são muitas as ideias, né? Então, a gente sempre tem. Agora, existem uma série de novos projetos que vão começar a surgir agora em função dessa união, porque essa união, a gente tem até um slogan, né? Frase mais Nakata, unidos para levar você mais longe. Esqueci. Unidos... Gente, nós temos 5 minutos. Mas é isso daí, porque essa convergência está gerando muitos projetos. Eu não posso abrir ainda agora, são projetos corporativos, né? Mas vai ter muita coisa nova agora para o mercado em função dessa compra. Tudo a partir de uma crise, né? Tudo a partir de uma crise, as coisas também vão brotando boas ideias e boas ações também a partir de uma situação difícil, né? Mas não existe crise, né? É na crise que você cresce. Você cresce, E falando nisso, só não cresce na crise se você para, né?
para a gente finalizar, que a gente não passou 1 hora, né, gente? Eu não senti essa hora. 55 minutos. Então, queria a opinião das duas, que vocês fizessem uma análise aí sobre esse mercado. Está aquecendo, está aquecido já, e que projeções vocês fazem, que desafios, se vão ter desafios para os próximos meses, para o próximo ano? Helena. Helena, essa daí você vai ter que começar. Eu acho que é assim, né? Veja, o nosso setor é um setor essencial. Então, assim, por mais baixa que a gente tenha tido durante a pandemia, não foi o pior setor, né? A gente tem consciência disso, não foi o pior setor. Porque, veja, muita gente dependia da gente durante a pandemia. Né? O médico dependia da gente, a ambulância dependia da gente, o motoboy, no meu caso, que vendo peça de moto, dependia de mim. Então, assim, muita gente dependia da gente. O que a gente se preocupa enquanto ponta é se vai faltar produto, né? Por tudo que a gente está sabendo, algumas coisas já estão faltando, né? E, assim, por tudo que a gente tem vivido aí. Né? Então, por exemplo, a própria Sabrina falou disso. E o que você compra de insumo importado? Como faz? Né? Vai chegar aqui quando? Vai chegar? Como é que vai ficar isso? Entendeu? Mas eu acho que o mercado vai aquecer. Eu acho que vai aquecer mais. Eu acho que vai ter um Natal razoável e tal, né? Talvez a gente comece a sentir coisas a partir de 2021. Acontece que eu não sei, isso eu acho que a Sabrina ela sabe mais de números, de dados do que eu, né? É um setor que consegue se refazer com muita rapidez, né? Vai procurar a solução muito rápido. Entendeu? Até porque talvez porque antes de rodas, né? Então, assim, a gente tem que ser muito rápido, porque se você não for muito rápido, você morre, entendeu? Você não consegue. E como é oneroso, né? Se você começar a patinar, você não vai para frente. Então, assim, do mesmo jeito que ela está falando que está cheia de cartas na manga, para estar soltando aí em breve, né? Eu acredito toda a cadeia está pensando assim hoje, né? Não dá para parar. Entendeu? Não dá para esperar o que vai acontecer, né? Tem que já antecipar, né? Não dá, entendeu? Então, por exemplo, a gente teve uma migração no começo, bem lá no comecinho da pandemia, de um aumento de venda no setor de moto. Por quê? Porque as pessoas não podiam ficar sem trabalho, né? E aí elas tinham um veículo na mão que gerava renda. Ela podia virar um motoboy da noite para o dia, ela podia trabalhar num aplicativo de entrega da noite para o dia, só que ela precisava que esse veículo tivesse em perfeitas condições para rodar. Entendeu? Como aqueceu a demanda de moto, né? Exatamente. Entendeu? Aí, às vezes, assim, aquela pessoa, ela precisa. Porque, assim, não adianta, gente. Isso aí não tem política, não tem partido, não tem nada disso. Assim, as pessoas precisam comer. Então, elas precisam trabalhar para comer, né? E elas começam a procurar, dentro da malha, né? Elas começam a procurar um caminho para elas fazerem isso. Né? Então, no caso da pessoa que começou a trabalhar como motoboy, com entrega de moto, tal, não sei o quê, ela teve que investir, às vezes, num equipamento de segurança que ela não tinha, tá? Num capacete melhor. Depois veio o inverno, ela tinha que ter um abrigo, ela tinha que se agasalhar, entendeu? E assim, então, é um setor muito dinâmico. Né? Quando a gente fala que não dá para parar, não dá para parar mesmo, porque todo dia tem um carro novo, todo dia tem um modelo de carro novo, todo dia tem uma história nova. Então, assim, você está na gasolina, mas você já tem que estar pensando no carro elétrico, daqui a pouco você já vai ter que estar pensando no que voa, entendeu? Daqui a pouco você já vai ter que vender peça para disco voador. Não, a Sabrina sabe que é assim, entendeu? É uma coisa que a nossa felicidade com esse mercado é que se está aquecido, se as pessoas estão com mais dinheiro e está vendendo muito carro novo, fica bom para nós.
porque quem pega o carro e passa para o outro arruma para começar a rodar, né? Uhum. Se não está vendendo carro novo, né? Que agora está começando a voltar a demanda para compra de carro, né? Se não está vendendo, quem tem o carro quebra, o carro precisa de revisão, ele precisa de manutenção preventiva, né? Então, a gente tem a felicidade de estar no mercado que ele sofreu, hein? Esse V que ele teve, né? Maio, abril, foram meses péssimos, mas a retomada foi muito eficiente. Só setembro que deu uma acomodada assim, mas outubro voltou a crescer, né? O mercado de forma geral. E eu concordo com a Helena, a gente tem realmente uma perspectiva de uma demanda bem aquecida e eu acho que, assim, como empresário da reparação, né? Eu acho que está na hora de investir e acreditar. Porque quem investir e acreditar, tiver uma boa formação de estoque, conseguir entender que vai dar certo. Porque de um ano para o outro a gente tem sempre uma frota crescente, quer dizer... Ai, Sabrina caiu. Peraí, calma. Muita hora nessa calma. Voltou. Ele some, né, e volta. Então, assim, a gente acredita, nós como indústria, como empresários do segmento do primeiro elo, né, nós acreditamos e a gente acha que a cadeia tem que acreditar porque os números estão aí, todo mundo pode ver e realmente ir para frente, investir, estudar, se organizar, prestar atenção nos movimentos, né? Entender que cada um, dentro do seu escopo, seja uma loja, um quiosque, ou uma lojona, ou, né, uma rede, precisa entender que a transformação precisa acontecer, a adaptação também. Então, é isso que a gente acha. Gente, nós chegamos ao fim. Vocês querem deixar alguma mensagem, um incentivo para as mulheres, já que a gente está falando de duas mulheres que são referências no mercado automotivo, se vocês pudessem dar um conselho, uma dica, enfim, para as mulheres que também se inspirassem em vocês, o que vocês poderiam falar para elas? Sabrina, não vai cair agora, hein, Sabrina? Tenha uma mente inquieta, vai estudar, queira saber, é gostoso aprender um pouquinho por dia. Então, esse é meu conselho. A gente ganha o jogo indo saber. O jogo a gente ganha indo saber. Não é só para a mulher, é para o homem também. Mas se as mulheres querem e devem, e estão aí chegando cada vez mais no mercado, não tenham medo, não coloquem sexo nas coisas, né? Quer estudar engenharia, vai estudar engenharia, quer ser mecânica, vai para cima, que sempre vai dar certo. O mercado está aberto e ele está muito mais receptivo, você vai ser acolhida se você tiver profissionalismo, onde quer que seja, no setor que for, né? Então, vá para as cabeças. É isso. Obrigada, Sabrina. E você, Helena? Então, eu acho isso também que ela acha, assim, né? Não dá para você ficar morna, entendeu? Tu tem que pegar o livro, ler, não sei o quê. Assim, eu acho que a mulher, ela já nasce com essa capacidade, ela só não pode esquecer disso, entendeu? Então, assim, ela faz tudo ao mesmo tempo, sempre muito bem feito, né? Então é só ela estudar, ela pesquisar, ela querer aprender, ela querer saber sempre mais, né? E eu acho que não só as mulheres, né? Eu acho que os homens, que as jovens, né? Aí os jovens estão entrando no mercado de trabalho, né? Que arregassem as mãos e vão lá, porque assim tem muita coisa para fazer, né? O nosso ramo tem muita coisa para fazer, todos os ramos têm, né? Eu também acho que assim. Você pode ser um pipoqueiro, e se você pode ser um pipoqueiro com muita garra, você pode vender cachorro-quente, você ser o melhor cachorro-quente, né? Você pode ser qualquer coisa que você quiser e você ser o melhor, desde que você faça aquilo com
vontade, eu ia falar tesão, mas vai ficar paixão, vou falar paixão que fica mais politicamente correto. Isso que você tem que fazer aquilo com vontade, com paixão, que você não tenha preguiça, entendeu? Que você queira aprender todo dia, porque é bem isso que a Sabrina falou, todo dia tem uma coisa para você aprender, né? Então, assim, gente, a gente está precisando aí de gente com pegada, né, Sabrina? Ah, gente, Obrigada, eu adorei esse gente. papo. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Helena. Vocês são inspiradores. Os comentários aqui estão falando sobre isso mesmo, que está sendo muito interessante ouvir de vocês, pessoas apaixonadas, especialmente sobre o empreendedorismo também. Então, agradeço a quem acompanhou também. A gente tem sempre vindo aqui no Face da Helena. Às vezes eu brinco, vamos falar umas groselhas aí, vamos falar algumas coisas, né? E a gente sempre se diverte, no final das contas é sempre muito gostoso, muito, muito prazeroso e aprender também. Obrigada às duas também pela oportunidade. Muito bom, obrigada eu. Tá, por ter aceito o convite, tá, Sá? Imagina, tô te devendo uma visita lá, pra gente planejar. Ó, tá de máscara. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.